Depois dos horrores da Primeira Guerra, ninguém estava querendo outra. Bem, ninguém menos esses caras. Depois da Primeira Guerra, a Rússia tinha se tornado a União Soviética, e no comando do ditador Joseph Stalin, ela estava querendo se expandir e implementar seu maravilhoso. A Itália estava sob o controle do ditador Benito Mussolini, e ele queria se expandir e meio que criar um novo Império Romano. Caçar cachaça lá na venda do diabo, meu filho. Os japoneses viam seu imperador como praticamente um deus. E o Japão queria se expandir e tinha o sonho de dominar o Pacífico e partes da Ásia. Mas primeiro ele precisava conquistar isso, o Tratado de Paz da Primeira Guerra deixava claro que as fronteiras com a França não deveriam ser militarizadas do lado alemão. Então Hitler vai lá e militariza a região. O Tratado França e Reino Unido reclamam, mas não fazem nada. Então em 1938, a Alemanha anexa a Áustria, mas nada de pega essa peça aí, viu? sangue derramado. Como os austríacos eram germânicos, eles até que gostaram e receberam Hitler de braços abertos. Nessa região da Tchecoslováquia viviam alguns povos alemães. Então a Alemanha fala, eu quero essa parada aí. A Tchecoslováquia não gosta nada disso, mas não tinha nada que eles pudessem fazer. Então na Conferência de Munique, eles acabam cedendo o território. Mas com uma condição, a Alemanha deveria parar de se expandir. Hitler disse ok e assinou o tratado que garantia a paz. Daí todos ficaram em paz? Não. Pô, cara, de novo, cara! 6 meses depois, ele invade metade da Tchecoslováquia, em áreas que viviam tchecos. E os aliados novamente fazem nada. Não, você é burro, cara, que loucura. Desse momento em diante, ficou claro que Hitler não queria apenas áreas germânicas, mas sim um território bem maior. Além disso, a Alemanha se expande um pouquinho mais na parte oriental. Enquanto isso, o Japão tinha dominado. A Itália começa invadindo a Albânia. Todos pensavam que a Alemanha e a União Soviética se odiavam, porém eles acabam fazendo um pacto de não agressão e secretamente já discutem a divisão de alguns países. Não, nada a ver, irmão. Além disso, a União Soviética mandaria alguns suprimentos para a Alemanha. Então, em 39, Hitler quis ligar a Alemanha Ocidental e Oriental, usando Danzig. Porém, a Polônia estava no meio. Polônia, deixa eu passar no corredor. Não. França e Reino Unido falam para Hitler não invadir a Polônia. Então Hitler vai lá e invade a Polônia. Ele achava que ninguém entraria em guerra por causa da Polônia, porém França e Reino Unido ficam putos e declaram guerra à Alemanha, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que com a entrada do Reino Unido, países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia entram na guerra juntos. Enquanto a Alemanha estava invadindo a Polônia, Que coisa horrorosa! Sai daí, Olha que coisa horrorosa! invadir a Finlândia, começando assim a Guerra de Inverno. A Finlândia era contra a União Soviética somente e não fazia parte do eixo oficialmente. Inclusive no início, Reino Unido e França mandam tropas para ajudar os finlandeses, porém eles acabam assinando um tratado de paz em 40. Estados Unidos não queriam mais se envolver em conflitos europeus e declaram neutralidade. Entre setembro de 1939 e maio de 40, a guerra fica assim. Ninguém ataca, ninguém se move. Essa parte da guerra ficou conhecida como Guerra de Mentira. Muitos inclusive achavam que essa guerra não era pra valer. Não, nada a ver, irmão. Porém, em maio, a Alemanha acaba invadindo a Dinamarca, em menos de 4 horas, e já começa a invadir a Noruega para evitar alguns bloqueios de metais que vinham pelo porto norueguês. Os aliados bloqueiam os mares para impedir que a Alemanha fizesse negócios. Começam assim várias batalhas marítimas. As batalhas não aconteciam mais como na Primeira Guerra Mundial, onde eles ficavam em trincheiras e praticamente não se moviam. Agora a Alemanha tinha uma nova tática chamada de Guerra Relâmpago, onde eles iam para cima com tudo, primeiro com vários tanques, seguindo pela Luftwaffe, que bombardeavam pontos específicos da cidade, e depois abriam espaço para as tropas. Esse método se tornou muito eficiente. Depois de Você que fuma maconha, você vai morrer.
dominar parte da Noruega, a Alemanha invade a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. O Reino Unido acaba invadindo a Islândia para evitar uma invasão alemã. Essa parte da França era praticamente impenetrável, então os franceses achavam que a Alemanha iria fazer como na Primeira Guerra, invadir o centro da Bélgica e chegar até eles. Então eles mandam seus melhores soldados, junto com todo o exército expedicionário britânico, para o Reino Unido, deixando todo o seu equipamento para trás. Enquanto isso acontecia, a França já estava em uma situação difícil, pois seus melhores homens estavam na guerra. Paris agora era uma cidade aberta para evitar destruição, como aconteceu em Varsóvia. E o governo se moveu para outra. Os franceses já estavam com dificuldades enfrentando os alemães, mas aí a Itália entra oficialmente na guerra do lado da Alemanha e a França não resiste. Em 14 de julho, enquanto isso, a União Soviética invade os países bálticos e a Romênia. A Espanha era meio que aliada da Alemanha, mas ela resolve ficar de fora, pois o país tinha acabado de sair da Guerra Civil Espanhola. Os espanhóis tentaram ajudar a França durante a invasão alemã. A Itália tenta invadir a Grécia, com isso ela entra do lado dos aliados. Porém a Itália não consegue, então a Alemanha deixa para ajudar eles depois. A Alemanha começa a usar as fronteiras da França para atacar o Reino Unido. Com isso começam várias batalhas aéreas. As três potências, Alemanha, Itália e Japão, a guerra acontecia também no norte da África, já que agora os alemães dominavam a França, eles também dominavam partes de suas colônias. Existia um plano de levar todos os judeus dos países ocupados e da Alemanha para a ilha de Madagascar, que pertencia à França. Porém a Alemanha viu que isso não seria possível durante toda essa guerra. Neste ponto da guerra, muitos judeus viviam em guetos extremamente vigiados em condições horríveis e praticamente sem comida. A Itália luta contra o Reino Unido na África, porém acabam perdendo. Hitler então cria a Afrika Korps, o exército expedicionário da Alemanha na África. Para invadir a Grécia, o eixo precisava passar por aqui. A Bulgária não vê problema e se alia ao eixo. A Iugoslávia também se alia ao eixo, porém no mesmo dia o país acaba levando um golpe de estado apoiado pelo Reino Unido e entra para o lado dos aliados. Com isso a Alemanha fica puta e já domina o país todo. Agora com o caminho livre, a Grécia também cai. O Reino Unido invade o Iraque em 41. A batalha contra o Reino Unido continuava na mesma. Vários aviões alemães bombardeavam cidades britânicas todas as noites, inclusive Londres. Mesmo assim, eles não se rendiam. Hitler achava que uma hora ou outra eles iriam se render. O Reino Unido também deixa a Islândia em paz, para depois os Estados Unidos ocupar o lugar. Então, sem muito o que fazer, Hitler resolve pôr em prática a Operação Barbarossa. E com mais de 3 milhões de homens, não só alemães, mas de vários países, começam a invadir a União Soviética. Ué, mas pera aí, eles não tinham um pacto de não agressão? Sim, e daí? A Alemanha só tinha feito o pacto para poder invadir os países da Europa Ocidental. Disso, como o Reino Unido não se rendia, Hitler sabia que a entrada dos Estados Unidos iria acontecer cedo ou tarde. Então eles precisavam